O que são os anjos? Anjos, eles foram seres criados por Deus, né? Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus. E ali também, nessa criação dos céus, Deus criou os seres celestiais, os seres angelicais, os anjos. São chamados por Deus no livro de Jó como os filhos de Deus, né? Aqueles que ministram diante da sua presença. São divididos em algumas categorias: serafins, querubins, arcanjos e os anjos mesmos. E em algumas culturas as pessoas adoravam os anjos, esses mensageiros de Deus. Lá no livro do Apocalipse nós vemos a famosa cena onde João tenta adorar o anjo, e o anjo diz: não adore a mim, adore somente a Deus, eu sou conservo teu e de seus irmãos. Então, os anjos são importantes, mas não são divindades. Os evangélicos acreditam em anjos? Com certeza. A palavra de Deus fala de anjos do começo ao fim da Bíblia, né? Em Gênesis tem anjos, os mensageiros de Deus no Antigo Testamento eram anjos, e foi um anjo que disse a Maria que o Filho de Deus nasceria do ventre dela. Qual é a verdadeira forma dos anjos? Olha, não conseguimos apreender de certa forma pela mente humana como é a forma dos anjos, mas eles são espíritos ministradores, né? Então, é completamente espiritual, anjos. E tem suas aparições na Bíblia e às vezes aparecem em forma humana. Isso é chamado de antropomorfismo, ou seja, quando os anjos aparecem em forma humana para conversar conosco. Um dos exemplos é quando o Senhor apareceu a Abraão e vieram consigo 2 anjos. Os 2 anjos que desceram a Sodoma e Gomorra em forma humana, mas eles não são humanos, né? Só vêm em forma humana para que possamos compreendê-los. Conte sobre a história de Jacó e o anjo. Creio que algumas pessoas não sabem. Tem uma história bonita na Bíblia, lá em Gênesis, que conta que Jacó, que era enganador e sempre buscava a bênção, mas ele estava cansado de ser enganado. Aí, passando pelo vale de Jaboque, ele cansado, sobrecarregado, com as lutas da vida e com as decepções em seu caminho, o anjo do Senhor veio até ele. E a Bíblia diz que Jacó lutou com o anjo e o enfrentou, da noite até de madrugada. Quando chegou de madrugada, o anjo queria ir embora, e Jacó lutou, enfrentou e falou: eu não vou te soltar enquanto não me abençoares. E o anjo disse: qual é o seu nome? E Jacó disse: meu nome é Jacó, enganador, suplantador. Esse é o significado do nome, aquele que pega pelo calcanhar. E o anjo disse: a partir de hoje você será chamado Israel, porque lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. Isso é uma história linda. Cada igreja tem um anjo? Essa pergunta ela é tirada lá do livro de Apocalipse, né? Onde o Jesus Cristo, ele fala assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Na verdade, no hebraico, o termo para anjo é malak, e no Novo Testamento, ângelo. Mas o significado significa também mensageiros. Então, o significado da palavra anjo abrange os mensageiros, né? Então, naquele caso específico de Apocalipse, anjo ali significa o mensageiro do Senhor, ou o pastor daquela igreja, o anjo daquela igreja, né? É aquele que é o mensageiro dos recados celestiais para a igreja. Por isso diz: ao anjo escreve. Então, o anjo espiritual, ele tem um outro modo de aprender, que é espiritual. Mas quem aprende lendo são os homens. Por isso, ao anjo da... Essas línguas estranhas que o povo fala, é a língua dos anjos? Olha, acredito que não. Porque, primeiro, para os anjos ter uma linguagem própria, eles teriam que ter ouvidos, teriam que ter boca, né? Para ser esse tipo de linguagem aí que o povo fala, que sai em som pelas suas bocas, né? Se os anjos tiverem uma linguagem, essa linguagem é espiritual, e eles aprenderão no ato e ali no momento. Mas quando Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 13, se eu não tivesse amor, ainda que eu falasse todas as línguas, inclusive a dos anjos, eu não teria ganho nenhum, porque sem amor nada vale. Paulo está usando um recurso linguístico chamado hipérbole para demonstrar que sem o amor as coisas não valeriam nada. Não podemos deduzir disso que essas línguas espirituais que o povo se diz falar por aí seja a língua dos anjos, de forma nenhuma. Cada pessoa tem um anjo da guarda?
uma ideia medieval, né, de que cada pessoa tem um anjo da guarda. Tem até aquele ditado popular brasileiro que diz assim: meu anjo não bateu com dessa pessoa, né? É uma ideia muito supersticiosa e não é tirada da Bíblia. Primeiro porque se ambos que guardadores das pessoas são anjos, então não terá ali contradição entre eles, porque anjos sempre trabalham do mesmo lado, do lado da luz. Mas sim, nós temos o anjo da guarda, aqueles que confiam no Senhor, que tem Deus como habitação, que tem o Senhor como refúgio. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao seu lado e o livra e o guarda do mal e o protege. Então, com certeza, os anjos são conservos dos cristãos, daqueles que amam a Jesus e seguem seus passos. Mas aqueles que não têm compromisso com Deus, lá em Efésios capítulo 2, diz que quem guarda seus passos é outra entidade. E é claro que eu não posso deixar de completar a resposta a essa pergunta. Toda vez que aparece o anjo do Senhor no Antigo Testamento, é uma referência à aparição de Deus em figura angelical ali no Antigo Testamento, né? O anjo do Senhor. Quando tiver esse artigo, o anjo do Senhor, é o Senhor que está aparecendo mesmo ali para conversar com o servo. Quando o anjo do Senhor apareceu para falar com o pai de Sansão, ele disse: eu vi a Deus. Será que eu vou ser morto? E ficou com medo de ser morto ali, porque ele viu o próprio Deus pessoalmente. Quando o anjo do Senhor vem para conversar com Gideão, Gideão o reconhece como o próprio Deus. Então, quando falamos o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra do mal, estamos falando da própria pessoa de Deus ao nosso lado. Sabemos que os anjos são conservos dos que amam a Deus, mas o anjo, especificamente o Salmo 91, é o próprio Deus ao nosso lado.